Graça e paz, queridos e queridas, vocês que estão aqui, vocês que estão aí pela internet. Muito bem, queridos, abra sua Bíblia em Lucas 18, capítulo 18. Nós vamos conhecer essa parábola aqui. Enquanto nós lemos a parábola, eu gostaria de ouvir a sua sugestão. Que ditado popular caberia nessa parábola, gente? De repente pode até surgir outros ditados populares aqui, não é? Diferente do que está aqui no título da minha mensagem. Essa parábola diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu estou lendo na versão da NVI, tá, irmãos? E ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-me: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé. Ou melhor, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém, queridos? Alguém aqui gostaria de chutar um ditado popular para esta parábola? Que ditado você colocaria nessa parábola? Ou essa parábola lembra você de qual ditado? Alguém gostaria de chutar? Não tem problema, pode ser não ser igual o meu aqui. Quem gostaria de chutar um ditado aí? Veio na tua cabeça? Só eu sou bom de ditado popular aqui? Nem passa na cabeça de vocês? Muito bem, gente. Alguém? Pode falar, irmão. É pegadinha, pegadinha. Ninguém levantou a mão não, Bianca. Eu sempre faço essa pegadinha para ver quem são os curiosos. E hoje você caiu. Irmãos, olha só. Vocês vão falar: nossa, por que eu não pensei nesse? Água mole em pedra dura. Quem sabe o resto? Tanto bate até que fura. Fala a verdade. Você olha para essa parábola, quando você ouve esse ditado, fala: tem tudo a ver. Irmãos, esse ditado eu separei para que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus hoje. E dessa vez eu fui muito abençoado quando estava estudando para ministrar essa parábola, porque achei umas coisas aqui muito legais. Esse ditado é uma expressão utilizada para fazer referência a uma palavra-chave. Ela tem um sinônimo, mas assim, a palavra persistência, a palavra perseverança, é a primeira palavra-chave dessa parábola. A segunda palavra-chave, que eu acredito que é a mais importante, é a fé. Uma move a outra, né? Quem tem fé é persistente, quem tem fé é perseverante, né? E a fé, e a persistência e a perseverança é resultado mesmo de alguém que está fazendo aquilo, porque está crendo que uma hora a coisa acontece. E Jesus, irmãos, é maravilhoso quando Ele usa de uma metodologia aqui para nos ensinar, com uma primícia assim, de partir para o pior, apresentar a pior possibilidade, para que esta possibilidade nos faça pensar na melhor, não é? Eu olho para essa parábola, eu vejo isso, uma parábola que vai nos ensinar sobre essas duas palavras-chave, persistência e a palavra fé, fundamentais, né? Perseverança e a palavra fé também, fundamentais. E eu, de propósito, separei o ditado em dois pedaços, para que víssemos dentro dessa parábola
os dois pedaços do ditado. O primeiro, água mole. Irmãos, comigo, tá? Talvez você viria de uma outra maneira. Mas quem são os águas moles? Onde está a água mole nessa parábola? Porque o ditado a ideia é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente já repetiu, já ouviu esse ditado várias vezes. Eu olho para esse ditado aqui, vamos pensar com essa perspectiva. Para mim, queridos, primeiro água mole aqui é Cristo. Sabe por quê? Ele não desiste de falar para nós, nos ensinar dessa coisa básica, dessa coisa fundamental, chamada oração. Você quer ver como uma coisa assim, você tem uma noção, fala assim, ó, vamos ter um seminário sobre oração. O pessoal fala assim, oração? Seminário sobre oração? Agora fala assim, vamos ter um seminário sobre batalha espiritual em nível estratégico. Eita, batalha espiritual? Opa, já chama mais atenção. Libertação financeira, 7 passos para você ser um homem próspero. Cara, a gente tem que... Agora, se falar, você quer ver outra palavra bem desgastada? Um seminário sobre o amor. Ai, não parece... Mas irmãos, como Jesus é água mole, como Ele insiste em nos ensinar, em passar para nós essa coisa fundamental chamada, tanto é que tanto esta parábola como a próxima que eu preguei na última oportunidade que eu tive, há uma preocupação do escritor de Lucas de dizer por que Jesus está contando essa parábola. Olhe para o versículo 1, e Jesus contou-lhes uma parábola, eu estou falando na minha versão agora, sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Jesus contou essa parábola, irmãos, sobre esta coisa que não é uma opção na nossa vida. Jesus ele falou assim, olha, essa parábola é tão clara, falou, oração, gente, não é uma opção, não, oração é a coisa que nós devemos estar fazendo sempre e nunca desistirmos. O que faria de nós desistir de algo tão fundamental? Talvez, irmãos, a nossa metodologia, a nossa religiosidade, a maneira com que aprendemos a orar. E na verdade, nós deveríamos estar trazendo uma dinâmica para a nossa oração, para que nós viéssemos ter prazer nela, e não fosse algo cansativo, mas fosse algo que fizesse parte assim, de uma consciência que eu tenho, de precisar de Deus para todas as coisas que for fazer. Talvez muitos pararam de orar, porque a metodologia que te ensinaram é uma metodologia muito chata, né? Palavras bonitas, talvez uma posição nobre, ou então, não, na verdade, seria muito bom você ter uma consciência de que você precisa de Deus para todas as coisas, isso faria você conversar com Deus, a qualquer momento, em qualquer lugar, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, dirigindo, cozinhando, trabalhando, mas sempre tendo aquela consciência de que ali Deus está manifestando a sua vontade, querendo que você preste atenção em detalhes. Por isso que Jesus fala sobre, e coloca a oração não como opção, mas como um dever. A minha Bíblia deixa bem claro que é um dever. E contou-lhes uma parábola sobre o dever. A NVI fala assim, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, para mim, primeiro água mole aqui, que não para de bater, que não para de insistir, é Jesus Cristo, através do seu ensino, da sua palavra, vai nos mostrar, com as suas atitudes, que ele era uma pessoa que orava, vai nos mostrar o que aconteceu com ele em algumas orações, como no caso de Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, vai nos mostrar a grande oração que ele fez, conhecida como oração sacerdotal, em João capítulo 17,
vai nos ensinar uma prática de vida e não uma oração a ser decorada, como em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre o Pai Nosso. Infelizmente a humanidade entendeu aquilo errado. Jesus está ensinando ali um método de vida, um novo jeito de viver, não uma oração para nós decorarmos e esporadicamente, quando tiver um monte de religião aqui, vamos orar a oração universal que o nosso Senhor nos ensinou. Esquece, velho. Aí o Pai Nosso perde a graça. O Pai Nosso, irmãos, é um estilo de vida. Então, para mim, o primeiro a água mole aqui é Jesus. O segundo é a mais conhecida, esta viúva, né? A viúva, irmãos. Que água mole? A Bíblia chega a dizer, Jesus começa a contar a parábola e fala que também, além do pedra dura que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, mas havia ali uma viúva que se dirigia continuamente, suplicando, versículo 3, pedindo, um pedido só: faz-me justiça contra o meu adversário. Uma mulher, uma necessitada, uma pessoa que estava aqui com as suas forças, do teu jeito, com uma causa, talvez uma causa simples, talvez uma causa óbvia, talvez porque as viúvas eram cercadas de algumas preocupações com todas as sociedades, de todas as sociedades da época, e havia ali algumas, talvez ela estava sendo negligenciada, e ali estava ela, uma água mole, insistindo diante de um direito seu. Uma coisa linda, aprendendo, não abrindo mão do seu direito, porque o seu direito era fundamental para a sua sobrevivência. Daí a insistência. Tem coisa, irmãos, que a gente abre mão com muita facilidade, mas tem coisa que a gente não pode abrir mão. Tem coisa que a gente tem que insistir. Tem coisa que a gente precisa persistir. E para mim, então, a segunda água mole aqui é a viúva. E a terceira água mole para mim, o tempo. Por duas vezes há uma expressão sobre o tempo aqui, ó, versículo 4. Por algum tempo, falando sobre o pedra dura que eu vou apresentar para vocês, a Bíblia vai falar, por algum tempo. Por que eu separei o tempo como uma água mole aqui, irmãos? Porque o tempo é essa coisa flexível que todos recebem a mesma quantidade. Ninguém tem mais do que 24 horas por dia. Nem uma hora de alguém aqui em qualquer relógio passa de 60 minutos. Nem um minuto de ninguém aqui passa de 60 segundos. E nem um segundo, aí eu já não sei mais. O segundo é fracionado em quê? Sei lá, quantos milésimos de segundo, não sei. Mas olha, todos nós recebemos essa porção dessa coisa flexível chamada tempo, que para alguns é uma pedra dura. Nossa, eu não tenho tempo, eu não faço isso. Mas irmãos, eu ouvi uma frase sobre Mackenzie. Mackenzie é um grande personagem presbiteriano, o fundador das faculdades Mackenzie. Ele falou uma frase sobre o tempo que eu achei maravilhoso: o tempo não é seu inimigo, a menos que você tente matá-lo. Olha que frase, eu queria ter dito essa frase. Eu queria que embaixo tivesse escrito Arlindo, mas foi Mackenzie. Mackenzie era Mackenzie. Quem que é Arlindo, né? Vou dizer de novo, hein? Para você marcar na capa da sua Bíblia, para você colocar no teu perfil, para você colocar onde você quiser. O tempo não é seu inimigo, a menos que você tente matá-lo. Quem está tentando matar o tempo vira uma pedra dura. O tempo é duro, o tempo é cruel para quem tenta matá-lo. Agora, quem absorve a bênção chamada tempo, acaba recebendo de Deus toda a orientação para se mover no tempo e para fazer o que é preciso. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele nos deu igualmente a todos o tempo. Ninguém tem mais nem menos tempo que o outro. O que se tem é sabedoria, a maneira de se relacionar com o tempo. Muito bem, irmãos, água mole. Agora eu quero falar das pedras duras dessa parábola. A primeira pedra dura que encontra nessa palavra é a mais famosona, né? O juizão aqui, da qual a parábola, o próprio Deus traz o adjetivo desse juiz, chamado de iníquo, chamado de injusto.
Por quê? As suas referências eram, olhe comigo por favor, versículo de número 2, e ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Este homem tinha que fazer o que era certo. Tem uma piadinha, a Emi não está aqui, e nem o Dinho está aqui, né? Estão longe daqui, mas tem uma piadinha que se fala sobre promotores e juízes. Os promotores pensam que são deuses, os juízes têm certeza que são. Emi, desculpa, mas essa é uma piadinha, não sou eu que estou falando não, tadinho, você também, tem 2 juízes aqui, de repente eles podem me prender, mas dizem que os promotores pensam que são deuses, e os juízes têm certeza, nós somos deuses. Brincadeirinha, tá? Juiz, promotor, doutor Milani também, que sempre nos acompanha aqui. Doutor Milani, é só uma piadinha sobre vocês, os juízes. Muito bem, gente, esse juiz, pedra dura. A pedra dura nós encontramos aqui. Um homem que não temia a Deus, nem se importava em fazer o que lhe era devido fazer para os homens. E ele está ali, usando o tempo de maneira errada. A Bíblia diz que ele usava o tempo para negligenciar. Olha o versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça para que ela não venha me importunar. Gente, que coisa maravilhosa Jesus está usando aqui. Jesus está pegando uma situação de pior. Irmãos, falando de pior, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esta semana nós ganhamos um presente. Algumas irmãs se reuniram para deixar a igreja mais bonita, e eu estou vendo como a igreja está mais bonita aqui. Olha, esses vasos que não tinham aqui, não é? E eu me sinto agora, se eu me posicionar bem aqui, olha, veja só, irmãos, não é uma harmonia de um cravo entre essas flores? Vamos aplaudir ao Senhor pelas flores. Que Deus abençoe Keile, Marlene, Luciele, e depois a Eide. Depois eu vejo a equipe, irmãos, mas olha que bonitinho, né? Que bonito. Agora sim, a igreja tem uma harmonia visual aqui, porque além do ar, além do ar que respiramos, o Senhor continua sendo bom. Onde eu estava, gente? Vocês estragaram a mensagem. O que eu estava falando? Ah, sim. Então tá, voltemos para o que interessa. Gente, esse homem, é interessante, irmãos, que nós encontramos aqui essa situação de Jesus pegando um pior dos exemplos para nos ensinar uma grande coisa. E é interessante como isso vai nos desafiar a crer que Deus usa todas as circunstâncias para que a sua palavra seja uma realidade. Quem é esse homem? Esse homem é um amante de si. Esse homem, ele não está fazendo nada em prol do outro, ele está fazendo algo em prol dele. Eu quero continuar bem, eu quero continuar na minha zona de conforto. Sabe de uma coisa? Eu vou logo julgar a causa dessa juíza, para ela parar de encher a minha paciência, não é? Então, esse homem o mundo, irmãos. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Nós devemos realmente ter uma sensibilidade para percebermos que não há moleza nesse mundo. Tudo tem que ser feito. Cada um está fazendo segundo o seu interesse. Deus separou um povo, escolheu um povo para ser o melhor de Deus aqui na terra. E nós precisamos ir contra essa marcha desse mundo de pessoas que só estão preocupadas com si, consigo. Esse homem é esse representante, nos faz lembrar de pedra dura. Assim é a vida, irmãos, uma dureza. A gente chega em alguns lugares em que o nosso direito é tolhido assim, diante de pessoas que estão pouco ligando.
Mas aqui está um pedra dura. Tem outro pedra dura aqui que passa quase despercebido, irmãos. De quem a viúva faz menção: julga-me a minha causa, faz justiça contra o meu adversário. Uma pedra dura aqui. Nós temos adversários, e nós temos um adversário, que é o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Nos nossos relacionamentos sociais, irmãos, algumas pessoas se levantam e se posicionam como nossos adversários, mas essas pessoas nós devemos tratá-las segundo a ótica de Deus. A esses nós devemos abençoar, os que se apresentam como adversários. Jesus mandou que fizéssemos isso. Mas tem o adversário, que o próprio nome adversário tem o significado de Satanás, ou Satanás. Esse é um adversário, que é uma grande pedra dura. O adversário de todos os crentes, o inimigo de todos os crentes, a quem deve ser o nosso alvo na nossa luta do dia a dia. Efésios capítulo 6, versículo 12, de 10 em diante, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então temos um adversário, irmãos. Nós temos um adversário que estabelece a injustiça em volta de nós, o engano em volta de nós, a mentira em volta de nós, a maldade em volta de nós. Este é uma pedra dura que aparece. Mas nós temos então, queridos, quando a gente olha para essa parábola, a gente tem a segunda parte: tanto bate, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tanto bate até que fura. Aí o Senhor vem nos dar o fechamento, não é? O Senhor é o meu fechamento, vem nos dar o nosso fechamento. Olhe para o texto de novo, irmãos, e acompanhe comigo a partir do versículo 6. Que uma deliciosa água mole está batendo no nosso teto duro agora, olha que delícia, refrescando tudo, glória a Deus. E o Senhor continuou, olha que lindo, irmãos, fechamento dessa parábola, que para mim fica na parte do tanto bate até que fura. E o Senhor continuou: ouçam o que o juiz diz, o que diz o juiz injusto. Olha o adjetivo atribuído por Deus a este homem. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Gente, o que acontece aqui nessa segunda parte? A água mole está furando o esquema da iniquidade. O juiz iníquo e o adversário daquela viúva não tinham outro objetivo a não ser se livrar dela. Mas esse esquema iníquo está sob o controle do Deus Todo-Poderoso, daquele que realmente tem um propósito para todas as coisas. Eu me lembro daquela ilustração, eu acho que quem contou aqui foi o próprio nosso querido irmão Catatal, sobre o satanista, que quis fazer uma pegadinha com uma senhora necessitada, evangélica. Ela estava orando, irmãos, porque estava faltando mantimento na despensa dela, e ela estava orando e crendo de que Deus havia de supri-la. O satanista vizinho dessa mulher, achando que ia fazer como diria o pastor Josian, uma arenga contra a mulher, arengar aquela mulher, mandou comprar-lhe uma cesta básica bem recheada, chamou um dos seus empregados e falou assim: ó, vai lá, leve essa cesta para aquela mulher e diga, deixa ver o que ela disser. O que ela foi dizer, falou assim: ó, foi o diabo que mandou isso aqui para a senhora. Lá foi o carinha, com a cesta básica, bate na casa da mulher, a mulher, graças a Deus. Aí falou: graças a Deus não,
quem mandou isso aqui para a senhora foi o diabo. Aí a mulher levantou a mão, mas meu Deus é poderoso mesmo, quando Ele manda, até o diabo obedece. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, porque quando Ele manda, até o diabo obedece. Eu amei essa velhinha, essa senhora. Ele falou, meu Deus é poderoso. Queridos, o certo é que Deus usa para nos ensinar aqui, irmãos, a perseverança. Nós não vivemos num mundo em que tudo é de mão beijada. Mas o que Deus está falando? Imagine, num sistema decaído, num sistema podre, num sistema injusto, se encontra uma reluz de justiça. Imagina na sua relação com aquele que é. A Bíblia usa uma expressão sobre Deus no Antigo Testamento, Yahvé Tzedeknu, o Deus de toda justiça. E a justiça de Deus, irmãos, olha aqui para mim. Eu aprendi uma coisa muito linda sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus não está ligada a nenhuma dívida que Deus tem para comigo. A justiça de Deus não está ligada à minha vontade. A justiça de Deus não está ligada a eu dar uma palavra de ordem e Deus ter que cumprir. A justiça de Deus precisa ser encarada com uma fé e uma perseverança de que Deus está me dando exatamente o que eu preciso para a honra e glória do nome dEle, amém? E não necessariamente o que estou pedindo. É impressionante, Deus usa todas as circunstâncias. Ele usou aquele juiz iníquo, Ele usou uma situação de injustiça que aquela viúva estava vivendo, para nos chamar a atenção, de que Ele jamais vai te deixar na mão. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Irmãos, talvez não vai ser do jeito que você pediu, talvez, mas com certeza, a nossa perseverança e a nossa fé vai nos trazer uma compreensão de que Deus está me atendendo na sua infinita sabedoria, e ainda que eu esteja vivendo em uma situação em que parece que não, mas eu vou usar a coisa mais poderosa que tem, que Deus liberou para nós, uma coisa chamada fé. A fé, irmãos, vai me deixar diante dessa realidade, da realidade de Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 vai dizer que sabemos que todas as coisas, irmãos, o juiz iníquo, o adversário, a demora, o tempo, a situação de viuvez, todas as coisas, pode pegar a tua Bíblia que você vai ver, todas as coisas contribuem para o bem. Outra coisa que vai nos fazer lembrar, irmãos, é de que, pelos olhos da fé, o que está acontecendo comigo, não é outra coisa senão o que está escrito em Romanos 12, 2, as últimas expressões: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu preciso compreender, ainda que meus sentimentos não acompanham, mas eu preciso exercitar. É por isso que eu preciso orar, por isso que eu preciso ter uma vida intensa com Deus, porque ainda que as coisas podem estar doendo, mas isso com certeza está dentro do projeto de Deus para a minha vida, e ao final, isso vai ser bom, vai ser agradável, vai ser perfeito, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E onde está isso, irmãos? Aí no poder maravilhoso que Deus deu para nós. Eu vou dizer de uma crença pessoal que eu tenho sobre esse poder que vou falar para os irmãos. É uma crença pessoal baseada no que está escrito no texto que vou dizer aqui para os irmãos, e como Tiago manda a gente tratar disso, sobre a fé. Marcos 9, 23, Jesus vai nos fazer lembrar do poder da fé. Jesus vai dizer que tudo é possível ao que crê. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você,
que isso é o que cala no meu coração. Eu acredito que para você ser a pessoa vitoriosa que a Bíblia declara que você é, porque sobre todas as coisas você é mais que vencedor, para você tudo poder em Cristo que te fortalece, para você vencer o vale da sombra da morte, ter o adversário debaixo do calcanhar dos vossos pés, ser revestido pela armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, espada da pregação do evangelho, escudo da fé, espada que é a palavra de Deus, escudo da fé e sandálias da pregação do evangelho. Você já tem a fé necessária para você viver como vitorioso aqui. Sabe o que você precisa pedir para Deus? O que Tiago nos ensinou no capítulo 1. Sabedoria para aplicar a fé que Deus me deu. Por isso, queridos, é possível olhar por uma parábola como essa, pensar num ditado tão bobinho como esse que falei para os irmãos, e simplesmente entender que Jesus está nos chamando para uma vida vitoriosa, porque nós vamos cumprir, eu não tenho opção, irmãos, porque essa parábola foi contada sobre o dever que eu tenho de orar sempre e nunca esmorecer. Então eu queria dizer uma coisa para você: você tem fé, seu coração te engana, diz que não, o inimigo cria circunstâncias em volta de você que parece que não, mas hoje a palavra de Deus diz que Deus tem pressa em atender às suas necessidades. Quem crê nisso, diga amém. Então fique em pé, você que crê nisso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não desista, insista, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Insista, irmão, não desiste não. Esse mundo é mau mesmo. Você pode estar rodeado de situações injustas que parece que o céu está de bronze, as coisas, os nós não são desatados. Você não precisa ficar insistindo, pensando que você está falando com o juiz iníquo. Nas suas angústias, você está falando com o Pai do céu, o Pai nosso, que sabe aonde dói, que sabe o que está acontecendo, e depressa, no tempo dele, no modo dele, do jeito dele, a bênção vai te alcançar. Amém, igreja? Amém e amém. Vamos aplaudi-lo, queridos. Vamos cantar.